Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, amém? Ainda bem que o Ministério de Louvor não entoou aquele cântico Faz Chover, abre as comportas do céu, porque aí não, aí Deus ia falar, não canta isso, hoje não, por favor. Mas muito bom, gente, a igreja aqui agradeceu o convite, novamente, o reverendo Alessandro convidou, o conselho autorizou, né, a vinda, então é uma alegria estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante como o dinheiro. É bem provável, tá? E aqui, alguém nessa semana que passou se preocupou ou ficou ansioso em relação ao dinheiro, tá? Eu não sou nenhum profeta charlatão para dizer, Deus está me falando. É que é provável que isso tenha ocorrido. Alguma conta para pagar, o dinheiro é curto, o mês é longo, as coisas não batem. Então, o dinheiro, ele é algo muito sério. A administração financeira é algo muito sério. Eu fico muito feliz de ver que essa igreja ela tem interesse para que o seu povo seja instruído biblicamente, da maneira que nós precisamos administrar. E não importa a fase, a idade, o momento de vida que você está vivendo, a palavra de Deus se aplica para qualquer realidade. A palavra de Deus mostra a vontade do Pai para as nossas vidas. E o dinheiro é um tema, ele está dando, não sei se é aqui que, qualquer coisa você avisa, se for para... E o dinheiro, como o reverendo Alessandro ele já comentou, infelizmente existe uma má compreensão de algumas teologias em relação ao que é o dinheiro. Por exemplo, já ouviram falar da teologia da prosperidade? É uma teologia que enche os templos, mas você não tem embasamento bíblico para afirmar que Deus fará com que os seus filhos nesse mundo sejam todos ricos. Você não vai encontrar isso. Talvez um texto isolado você vai dar embasamento, mas não é dentro da revelação do Senhor para o povo dele que esse seja o motivo principal da nossa existência. E aí eu coloquei alguns slides, está no jeito aí, para nós trabalharmos agora de manhã nesse primeiro momento, que é a escola bíblica. Ontem à noite nós falamos sobre finanças e investimentos, nós abordamos questões mais técnicas em relação à vida financeira, ao perfil de cada um. Você tem um perfil, talvez você não saiba, mas ou você no meio financeiro é conservador, moderado ou arrojado, talvez você não saiba disso, mas você é um desses três perfis. E nós temos que ter esse conhecimento. Como Deus me criou? Qual que é o perfil que eu carrego no meu coração? Será que esse perfil, mediante a escolha que eu irei fazer com o recurso que Deus tem me dado, não vai tirar paz do meu coração? Você imagina Deus dar dinheiro para o seu povo, para as famílias administrarem, e você toma a decisão errada, e o dinheiro que era uma bênção, agora se torna uma prisão, porque você não dorme à noite, porque talvez você colocou investimento errado. Pode ocorrer. O slide está no jeito aí, será que vai dar para passar? Desculpa. Nossa, é que eu tô ver bem que você falou da TV. Estou sonhando que estamos sem TV aqui. E aí nós vamos trabalhar hoje, agora pela manhã, não questões técnicas da administração, da gestão financeira, da mordomia cristã na prática. Mas nós vamos falar sobre o nosso coração. Porque não adianta nós mudarmos o exterior se aqui dentro não ocorrer uma mudança. Esse é um ponto principal e fundamental da nossa caminhada com Deus. Você pode tentar mudar sua vida financeira em cima daquilo que nós vamos falar, e talvez daqui a um mês você vai se cansar, porque a verdadeira transformação não ocorreu no coração, só foi algo externo. E quando nós falamos sobre essa temática, simplicidade, generosidade, contentamento, para mim é os três pilares de um bom mordomo daquilo que Deus tem nos confiado. Aí nós temos aqui um retrato muito interessante em relação daquilo que é a forma que nós administramos nossos recursos financeiros. Vamos lá. Retrato atual das famílias. Somente 4 em cada 10 brasileiros conversam frequentemente sobre o orçamento familiar. Isso é uma média, tá? Somente 4 em cada 10. Então, é um índice muito triste. Não tem conversa. E quando vai ocorrer conversa nessas famílias que não têm conversa prévia? É na hora que a bomba está estourando. Aí é um tipo de conversa um pouquinho diferente do que seria se você tivesse planejamento. 43% dos casados só informam aos cônjuges sobre parte das compras e 48% já brigaram por dinheiro. Olha só.
Será que alguém aqui já teve essa experiência de brigar com dinheiro, com a pessoa que você ama, e prometeu diante de Deus estar com ela na riqueza e na pobreza? É um índice, 43% dos casados só informam os cônjuges sobre parte das compras. Sabe o que significa essa informação? Infidelidade financeira. Nós associamos que a infidelidade é somente algo no romance, a questão sexual, mas a infidelidade financeira é algo sério para ser tratado. É aquele tipo, você compra, não fala, ou se você compra um sapato por R$ 400, aí você fala, paguei 200, para dar aquela amenizada. Sabe aquela coisa assim, você não joga o real, porque se jogar vai dar confusão. É uma infidelidade financeira. Isso vai minando o relacionamento. Isso vai fazendo com que a confiança seja quebrada. 23% não decidem os gastos familiares em conjunto com os demais moradores de casa. Olha que coisa preocupante também, que informação. Não, simplesmente, cada um toca a sua vida, não tem uma conversa estruturada, e aí você tem um plano, o teu marido, tua esposa tem outro plano, aí sempre a vida vai passando, aquele plano não é atingido, aquela meta, aquele objetivo, e simplesmente vai tendo o quê? Vai tendo problemas também de relacionamento. E 32% costumam gastar mais do que podem para satisfazer as vontades do cônjuge. Aí já é uma coisa assim, se você é a pessoa que recebe, talvez você está feliz. Ok? Você entendeu aqui, né? Tem marido, tem esposa, que gasta mais do que pode para agradar seu parceiro. É bonito, né? Mas uma hora a fatura vai chegar. Aí talvez aquele momento prazeroso se torne um problema. Tá? É o trovão aqui, é o tempo de chuva. Ok? Então esse é um retrato apenas para demonstrar para vocês a realidade da vida. Aí você fala, mas nós somos povo do Senhor. Mas nós somos pecadores. Então talvez o relato que eu apresentei aqui pode ser que na sua vida seja uma realidade. Pode ser. É para você sentir culpado. É apenas para você entender que Deus está interessado e preocupado para que nós tenhamos uma vida sábia na gestão daquilo que Ele tem nos dado. Porque isso glorifica ao Pai. Uma vida financeira descontrolada, ela potencializa problemas na família. É claro que a vida financeira não é tudo. Não é tudo numa família. Mas se essa vida estiver descontrolada financeiramente, nós teremos problemas de todas as espécies. Tá? Eu falei que nós íamos tratar sobre Mamon no templo, e deu temporal, a queda da energia, o som aí, ó. Você sabia que Mamon, não é mamão, papaya, Mamon, é uma divindade e que o Senhor Jesus atribui a ela um Deus rival ao nosso Deus? Em toda a Bíblia, Baal não é apresentado como um senhor. Agora Jesus fala que você não pode servir dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve à riqueza. Você vê o peso que isso é? O dinheiro ele tem um poder muito grande. É o segundo tema que Jesus mais abordou em relação ao seu ministério. O dinheiro, na nossa curta passagem por esse mundo, que nós somos peregrinos, a forma que nós administramos diz muito se nós de fato amamos a Deus. Ou se nós amamos mais aquilo que Deus tem nos dado. É um assunto muito sério, porque o dinheiro ele tem o poder de se tornar um grande ídolo no nosso coração. E um ídolo que nos aprisiona. E um ídolo que faz com que a gente se prostre, onde ele propõe segurança, bem-estar. O dinheiro não propõe isso para quem tem? Você tem segurança, você tem bem-estar, você pode ter uma boa educação. Então, o dinheiro, ele é algo extremamente delicado na vida do cristão. E Deus tem, sim, interesse que nós aprendamos sobre isso. Uma informação. Olha que interessante. Você informa ao cônjuge sobre as contas que paga no mês? Sim. 88% sim. Mas desses 88%, 66% todas as contas e 22% sim, mas apenas as contas da casa família, mas não conta as minhas contas particulares. Então, uma infidelidade financeira. Conta algumas coisas, outras omitam. Não informo nenhuma conta, não sou eu quem paga as contas. Na vida financeira, não tem assim o certo e errado em relação à gestão familiar.
Eu recomendo sempre para que seja unificado a conta da família, ok? Que você tenha uma conta e essa conta seja utilizada em conjunto, porque fazendo isso, os dois têm acesso. É o caminho correto? Eu acho que é o melhor caminho. Mas talvez aqui tenha pessoas que a esposa tem uma conta, o marido tem outra conta e tocam a vida tranquilo. Na minha realidade não funciona. Eu prefiro ter uma conta única e nós fazemos essa gestão. Até porque nós não teremos surpresas. E é muito interessante ontem falando, né, no cartão que eu utilizo, hoje o aplicativo de banco, quando você compra algo, não aparece transação aprovada, vem o lembretinho? Às vezes estou lá aconselhando alguém na igreja, aconselhamento pesado, aí meu celular dá mensagem recebida, transação aprovada. A minha esposa comprando um negocinho, é tão legal, mas assim, é tudo dentro de um planejamento. Nós não temos aquela surpresa de chegar, o que você fez, Dani? Por que você comprou isso e não me avisou? Nós nunca tivemos, acho que, um problema desse. Porque nós sabemos o que nós podemos fazer sem que o outro tenha um conhecimento prévio. Agora, se é um gasto mais estruturado, a gente precisa comunicar. Senão isso vai minando o relacionamento. E esse minar relacionamento é um grande problema que muitas vezes desemboca em divórcio. O dinheiro ele pode não ser a causa principal do divórcio, mas ele auxilia em uma família desorganizada a tomar uma decisão tão terrível aos olhos de Deus, que é um divórcio. É algo que entristece ao Senhor. E aqui está pequeno, mas depois eu posso mandar esse slide para o pastor Alessandro, distribui para o pessoal, mas tem alguns principais motivos das brigas na família em relação ao dinheiro. Nós temos lá gastos além das condições financeiras. Pessoa que quer viver além do que Deus tem dado a ela. Pecado. Agora, em um mundo consumista, um mundo de ostentação, é fácil você, às vezes, reconhecer que você não pode ter tal coisa? O nosso coração tem que ser trabalhado. Porque nós vamos viver da maneira que Deus tem nos dado. Se eu estou vivendo um padrão acima, errado, pecado, isso vai te escravizar. Discordância sobre gastos da casa, honrar os compromissos, atraso no pagamento das contas, aí são os motivos, tem o percentual. Gastar tudo que ganha e não sobrar nenhum dinheiro para a reserva financeira. Rigidez no controle dos gastos. O que é rigidez no controle dos gastos? O irmão ontem levantou a pergunta. Aquela pessoa que é avarenta. Você conhece alguém que é avarento? Ou não? Você é avarento? Ou não? O que é avareza? É nós sermos segurar tanto o que Deus tem nos dado, que a gente não vive bem o presente. Só pensa no amanhã, só pensa no amanhã, só pensa no amanhã, e talvez o amanhã nem exista. E Eclesiastes fala, é um grande mal que eu vi debaixo do sol. Deus conceder riquezas, a pessoa não utilizar o que Deus tem dado, ela morre, a próxima geração vem e gasta tudo. Olha que coisa, tudo é vaidade debaixo do sol. Mas avareza, pecado. Descontrole financeiro é pecado também. E aí nós temos aqui, ó. Olha, gente, estou falando, hoje está bonito, hein? E aí, ô Dani, dá o celular. Voltou? Ah, não precisa, não está aqui. Falta de transparência, ele esconde, né, os gastos, divisão de pagamento e discordância sobre gasto com filhos. Ok? Então, esses são os principais motivos de discussão familiar. E essa é uma realidade que, assim, gente, é muito sério esse tema. E nós precisamos rever o conceito daquilo que nós temos feito com a nossa vida financeira. Porque eu volto a falar, nós como pastores, nós atendemos muitas famílias. E quando nós deparamos com famílias que têm problemas na área financeira, é muito complexo trabalhar com isso. E nós temos o erro, o ser humano e o brasileiro, principalmente, nós não fomos criados na educação financeira. Nós não temos educação financeira na escola. Uma criança nasce, agora algumas escolas, principalmente particulares, têm essa ideia da educação financeira. Mas é tão triste aquilo que o pastor Alessandro disse, Amanda, que nós vamos viver com dinheiro a vida toda. E aí você não é treinado para isso. Começou a educação financeira, legal. Então, isso é uma preocupação. E nós brasileiros não temos. É um ponto muito preocupante. Pegar um jovem que está entrando no mercado de trabalho, ele não tem preparo para lidar com isso, e aí ele começa, em um mundo de consumismo, ele compra um celular parcelado em 10 meses. Para pagar esse celular, um celular aí, lançamento hoje, um top é R$10.000.
10 de R$ 1.000. O salário mínimo é 1.300. Então você vê que é muito sério. Agora vamos parar, respirar um pouquinho, nós como filhos de Deus, o nosso Pai Celeste que é dono de todas as coisas. Você acha que Deus se agrada nós comprarmos algo que nós não precisamos e travarmos um ano da nossa vida para pagar aquele bem que eu não preciso para mostrar ao mundo que eu tenho? Você acha que Deus se alegra com isso? Claro que não. Agora, pastor, mas eu comprei meu celular porque é meu trabalho. Eu faço recurso financeiro sobre isso, é diferente. Mas você comprar para ostentar porque o mundo diz que você precisa e todo ano tem lançamento. Eu me recordo que antigamente lançamento de carro, ele lançava o carro no final do ano, no começo do ano. Hoje o lançamento ele está na metade do ano anterior, já tem, versão 2024. Eles estão antecipando até lançamento. Esse mundo em busca de lucro, nós estamos inseridos. Vamos passar o próximo. E como nós podemos ter uma postura de organizar o nosso orçamento familiar? Alguns pontos, eu não vou entrar em detalhe, é só colocar aqui para vocês. Organizar as despesas atuais. Quem aqui tem o orçamento doméstico que vocês realizam o controle? Quem tem? Levanta a mão só para saber. Ótimo, mas é poucas pessoas igual ontem. Mas bom que tem famílias aqui que fazem isso. Nós precisamos organizar as despesas, colocar no papel. Planejar as despesas futuras com antecedência. Pense 2 vezes antes de gastar. Pense. Hoje o nosso celular é uma bênção se utilizado da maneira correta. Mas em relação ao consumismo, gente, é uma arma terrível para destruir a nossa vida financeira. Porque é fácil você comprar. Eu fiquei sabendo que tem um irmão nosso que é o rei da Shopee, lá atrás. Só compra as coisas na Shopee lá, olha lá. Ele sabe até o caminho para não ser tributado. Depois a gente tem que conversar com ele. Mas pensa 2 vezes. Pensa. Você já comprou algo por impulso que depois se arrependeu de ter comprado? Alguém já teve essa experiência? Hã? Mas não é bom comprar? Mas depois fala, por que eu comprei? Porque nós somos no calor da emoção. Pense. Opte por pagamentos à vista. Não tem dinheiro agora? É um bem que você precisa muito? Ok, tem a possibilidade de parcelar. Um ar-condicionado num calor desse, para você ter bem-estar familiar, talvez você não tenha o valor do ar. Você pode parcelar. Isso é uma dívida saudável. Agora, pega a sua fatura do cartão de crédito e verifique quantas parcelas você tem ainda que vai vencer lá em março, abril do ano que vem. Parcela que você está pagando a 4 de 10, 3 de 8, e aquilo vira uma bola de neve na sua fatura do cartão de crédito. Pega para ver qual daqueles bens ou quais bens que você comprou tem realmente necessidade para a tua família ou você comprou por impulso. A fatura do nosso cartão de crédito demonstra muito como nós utilizamos mal o recurso que Deus tem nos dado. Você quer fazer uma análise hoje na sua casa e fala, deixa eu ver como está a minha vida financeira de maneira bem breve. Pega a última fatura do seu cartão e analisa. Você vai se espantar de ver o quanto de dinheiro que Deus nos dá, fruto do trabalho que o Senhor nos dá, provisão do Senhor sobre as nossas vidas e que nós fazemos uso de maneira negligente. E aí quem sofre com isso? Nós, a nossa família, porque nós simplesmente temos acesso ao crédito fácil. É fácil hoje você comprar um carro zero. Se você não tiver um restritivo no seu nome, você vai numa concessionária no banco e você compra. É fácil. Hoje você tem acesso fácil a bens, mas esses bens não são nossos. É igual lá em Londrina, a região de classe A lá, é a Gleba Palhana, região sul. Quem conhece sabe, tem um monte de prédio lá. Em Maringá, qual que é a região top aí dos condomínios? Não sei se tem uma região específica. Aqui todo mundo é rico em Maringá, né? Aqui é diferente. É diferente aqui, o povo é diferente. Lá em Londrina é mais sofrido as coisas. Mas lá na Gleba, você vê aqueles prédios imensos. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Eu ouso dizer que mais de 70% daqueles apartamentos não são de pessoas físicas. Quem são os verdadeiros donos daqueles imóveis? Banco. Pastor, mas eu não posso financiar minha casa? Claro que pode. Na hora certa, da forma certa, dentro daquilo que você pode. Quantas pessoas eu já atendi que têm financiamento imobiliário e que estão lutando para pagar uma parcela e tem 20 anos ainda de financiamento imobiliário? Aí vem a bomba para a gente, como pastor,
E consultor, você vai orar primeiro, Senhor, tem misericórdia. Mas você começa a trabalhar. E aí você começa a fazer uma análise e fala, será que você não deu um passo maior que a perna? Será que era hora de você comprar mesmo? Era melhor você estar de aluguel? Poupar, para lá na frente você ter uma renda melhor. O que acontece muito, aqui tem jovens, é uma lição para vocês. Alguns casais que eu acompanho, o sonho da casa própria quando você vai casar é muito bom. E é bom, gente, ter o nosso ninhozinho, nosso lar. O que ocorre hoje? Os apartamentos, eles são pequenos. 49 metros quadrados, 60 de área útil, são pequenos. Aí um jovem casa, naquele momento é maravilhoso, gente. 3, 4 anos, só os dois, assistindo Netflix, estourando pipoca, tudo produto novo, a geladeira sem risco, é tudo gostoso. Daqui a pouco vem um filho. E aquele apartamento tem 2 quartos. E um quarto é o teu escritório que você trabalha. E aí o que você vai ter que já começar a procurar? Um outro imóvel. É fácil vender o seu, você ainda tem 30 anos para financiar? Você vai ter que comprar outro. Então não seria mais prudente entrar num aluguel? Nossa, mas pastor, mas casa não é bênção? Gente, sabedoria que Deus dá. É mais prudente entrar de aluguel. No momento que você vai trilhar até que você possa comprar. Isso eu falo baseado na Bíblia. Não que Deus fale, só financia imóvel era o que eu falar. Não tem isso na Bíblia. Mas a sabedoria que Deus concede na Bíblia e baseado naquilo que é o mundo das finanças, eu posso garantir com certeza, morar de aluguel muitas vezes, em algum momento da vida, é 1000 vezes melhor do que você entrar num financiamento de 30 anos. Que o imóvel é 300 mil e você paga 900 mil no final. E hoje mudou a lei. Se você não conseguir pagar 2 parcelas, o banco vem e toma seu imóvel. Sabia que foi aprovado isso agora? Mudou. O que vai ter de gente perdendo imóvel? Vai ter, porque não precisa mais entrar na justiça. Você atrasou 2 meses, simplesmente o banco vem e vai tomar. Então, o nosso Pai é dono de todas as coisas. Ele quer que nós tenhamos a nossa passagem na terra, uma passagem abençoada, e que nós possamos glorificar Ele. Mas será que antes de assinar um contrato de financiamento imobiliário, eu consultei o meu pai para ver se isso é agradável a ele? Ou eu confiei mais na palavra de um gerente ou de alguma situação? Porque não que não adianta, mas por que eu vou pedir para Deus abençoar um contrato que eu assinei sem que antes eu tenha pedido direção para ver se eu poderia assinar ou não? Por quê? Por que nós gostamos de tomar as decisões próprias e depois pedir auxílio de Deus? Sendo que o contrário seria, Senhor, eu tenho esse desejo no meu coração. É a hora? É o momento? Ah, mas eu sou novo, eu posso mudar de cidade. Ah, eu vou ter filho. Saiba o momento. Consulta Deus. Porque depois a gente pode consertar os problemas. Pode, Deus é misericordioso. Mas talvez o preço a ser pago vai doer, vai machucar e vai trazer problemas. Crie regras para cortar gastos, estabeleça as metas de economia, envolva os filhos no orçamento familiar, ensine os filhos a economizar desde cedo, respeite o padrão de vida. Se Deus não te deu um carro hoje ainda, você não pode comprar um carro, tem que ser bem racional e é a vida. É melhor você andar de ônibus e você não ter um financiamento com juros altíssimos de um carro, é melhor. Agora, será que andar de ônibus não vai mexer com o meu ego, com o meu orgulho? Aí é coração. Mas, sinceramente, você tem que prestar conta para as pessoas? Não. Você tem que viver bem para o seu Deus, para a glória dele. Agora, sinceramente, adianta você estar com um carrão financiado, sendo que você não tem paz de espírito toda noite pensando naquele mês que vai entrar e fatura alto? Você entende, gente, como que é muito sensível. E essa área, ela toma um tempo tremendo no nosso coração. E essa área, se não for trabalhada, se torna um ídolo terrível, que vai nos oprimir, vai tirar nossa alegria. Porque uma vida financeira descontrolada leva pessoas a terem crise de ansiedade. Pessoas têm depressão. Sabe o que pessoas fazem quando quebram uma empresa, dependendo do empresário? Dependendo, tira a própria vida. Eu, no banco, tive 2 casos, na época que eu trabalhava. Tirou a vida.
Você tem ideia por quê? Porque a pessoa tinha que honrar pagamento de pessoas. Quem é empresário sabe a luta que é ser empresário no nosso país. É pesadíssimo. E a pessoa tirar a vida porque quebrou a empresa. Ela chegou a um ponto de fuga, desespero. Então é muito sério. E nós, nessa manhã chuvosa que Deus presenteou, agora com essa chuva mansa, nós podemos olhar para a nossa vida e fazer uma análise. E falar, Senhor, como que eu tenho gerido aquilo que o Senhor tem me dado? Senhor, quantas noites eu fiquei com o coração pesado, porque eu não consultei o Senhor antes de tomar uma decisão e agora estou carregando a consequência disso. É muito sério. Jovem, aprenda a administrar a vida financeira já. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde, como eu falei. Porque talvez, que nem o pastor Alessandro, tem quantos anos? 70, né? Está com 72 e está aprendendo agora. Nunca é tarde. Mas o quanto antes, pais, mães. Primeira coisa, ensine a Bíblia. Ensine os valores do reino para o seu filho. Primeira coisa. Mas ensine também a educação financeira. Ensine. Para ele dar valor nas coisas. Que não é fácil ganhar um brinquedo. Envolve muitas coisas para ele ganhar um sim. Agora, você não quer dar o sorriso, fazer com que o seu filho sorria? Claro que é bom dar um presente para o seu filho e ver seu filho sorrir. Mas, não dá. Falei ontem, essa semana nós fomos numa loja de brinquedo lá em Londrina. E com meu filho. Nós negociamos com ele antes. Filho, ele tem 4 anos e meio. E o Davizinho, ele tem autismo. Né? Autismo leve. Ele não veio aqui porque ele é meio inquieto, mas é uma figurinha. Aí nós falamos, filho, você não vai ganhar brinquedo. Nós vamos passear no shopping. Tá bom, papai. Tá bom, papai. Não vai ganhar brinquedo, você tá entendendo? Sim, papai. Não vão. Tá bom. Aí fomos lá. Aí a Dani falou, vamos entrar para comprar o presente para o amiguinho dele, que era aniversário, foi sexta. Aí Davi vai e entra na loja. Aí já começou, vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Filho, não pode. Ah, eu quero esse. Começou. Aí, enfim, acabamos comprando um negocinho para ele lá. Ele queria para o Natal, já antecipamos. Aí vamos ver se no Natal ele vai ganhar alguma outra coisa, né? Mas já foi antecipado com um mês. Você acha que ele vai entender, né? E ele pegou um brinquedo. Um ônibus do Homem-Aranha. Ônibus. Falei, nossa, deixa eu ver, né? A hora que eu peguei, R$ 799. Um ônibus. Na hora eu falei, não dá, filho. Não, sem chance. Já coloquei de novo, já tentei puxar ele. Ele queria. E graças a Deus ele não comprou. Até porque não ia comprar, né? E que você não vai comprar. Você vai deixar espernear até parar. Mas ensina o filho. Ensina. Todo brinquedinho que o Davi ganha, nós fazemos o Davi orar agradecendo a Jesus. Para ele entender que tudo que temos é de Jesus. Agora, quando ele receber um não é para ele ficar bravo com Jesus também, senão ele vai ficar bicudinho com Jesus, não é isso. Mas para ele entender que, acima do papai e da mamãe poder comprar um presentinho para ele, está o nosso Deus que permitiu que nós pudéssemos comprar o presentinho para ele. Então, filho, agradeça a Jesus pelo Batman que você ganhou. Agradeça. Porque isso você vai ensinando no coração para o teu filho, quando ele for ter o primeiro salário, entender que é de Deus aquilo. É de Deus, ele vai viver para a glória dele. Sabe? Então, pare com dinheiro com o seu filho. Agora, simplicidade, os 3 pilares. Simplicidade. Como é algo fundamental na nossa caminhada. Eclesiastes capítulo 7, versículo 19. Voltou a tela aqui, tá? Vocês estavam sabendo? Estão sabendo? Tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Que sentença, hein? Deus fez as coisas, nos fez de maneira simples e direito. Mas o ser humano gosta de complicar as coisas. E aí nós se envolvemos em enrascadas. Obviamente que um coração caído, ele é terreno fértil para rebelião contra o Pai. Mas não se esqueça disso. Simplicidade é liberdade. Sabe o que é você viver? Tem uma corrente de algumas pessoas que são os minimalistas. Já ouviram falar? Minimalista é aquela pessoa, tá? Que ela procura viver com muito pouco, mas muito pouco mesmo. Uma casinha simples. Ela só tem 3 camisetas pretas para usar. Eu acho que pelo menos desodorante ela deve passar. Mas assim, 3 camisetas, 2 calça jeans, ela usa até rasgar. É o mínimo do mínimo do mínimo. É o essencialismo. Eu não estou falando que um cristão ele tem que ter essa prática do minimalismo. Mas eu acho interessante essas pessoas que procuram se desprender de muitas coisas que elas não precisam para viver bem. Porque nunca se esqueça,
O que Deus prometeu para a nossa passagem na terra, para a nossa existência, o Senhor garante que vai dar. Mas o Senhor nunca prometeu que os nossos desejos seriam atendidos. As necessidades, Deus garante. Eu cuido de vocês. Mas desejos, não. Nós vamos se frustrar muitas vezes. Simplicidade é uma realidade interna cujas consequências são externas, refletidas no estilo de vida. É aquilo que eu falei no começo. Se eu tentar ser uma pessoa simples, mas no meu coração eu não ter essa simplicidade, você vai conseguir por um mês tocar uma vida mais tranquila. Daqui a pouco você vai começar de novo seu coração te enganar. Porque o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz. Então a simplicidade não pode ser somente algo externo, mas tem que ser uma visitação do Espírito de Deus no nosso coração para nos fazer pessoas simples em relação à vida. O Senhor Jesus, onde ele reclinava a cabeça? Eu acho tão fantástico os detalhes de tudo na Bíblia. Tem tanto aprendizado. Jesus, ele veio sendo o rei de todas as coisas. Ele veio ao mundo sem de fato nem ter onde reclinar a cabeça. Obviamente que não é para a gente ter uma vida de voto de pobreza e sair todo mundo aqui vendendo o que tem e dar e... Não é isso. Mas a simplicidade é libertadora. E eu creio sim que um filho de Deus, quando ele está próximo do Pai, o Espírito leva para ele ter uma vida simples. Porque o nosso valor não está naquilo que nós possuímos. O nosso valor está naquilo que Deus diz que somos em Cristo Jesus. Somos filhos dele. Então, se eu sou filho de Deus, eu não preciso buscar nada para me levar a uma aceitação do mundo. Agora, é fácil fazer isso diariamente no nosso coração? Não é. Eu preciso estar meditando na palavra, direto com o Pai, para que essa simplicidade se faça presente. Aí vamos abrir aí Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 a 9. Deuteronômio. Dá para colocar aí também, né, na tela? Ó, vamos lá acompanhar aqui na tela. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Ok? Aqui é Deus falando ao povo a terra que ele daria a esse povo. Agora coloca outro versículo de Deuteronômio aí na sequência, que está no slide. Beleza, está colocando lá. É o Deuteronômio mesmo, no slide anterior. É que esse versículo que nós lemos agora, Deuteronômio, é a perspectiva correta da forma que nós olhamos aquilo que Deus tem nos dado. Qual que é a forma correta? Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo vem do Pai. Isso nos humilha. Se nós começamos a achar que somos melhor do que os outros, porque talvez a nossa vida está prosperando. Ontem eu disse aqui, e vale repetir, que uma das pessoas mais difíceis de ver e de lidar é aquele pobre que fica rico. Pobre, se fica rico, não é bem treinado na sua casa com um caráter cristão, o cara fica arrogante, o cara fica nojento. Nojento. Porque ele começa a achar que agora ele é melhor do que os outros. Sabe aquela expressão arrotar caviar? Tem em Maringá também isso ou não? Hã? Né? O cara, ele gosta de esbanjar. Sabe, gente, é uma dó ver uma pessoa assim, com paixão. Porque essa pessoa acha que é melhor do que alguém, mas ela é um mero mortal como nós. Olha aí, a perspectiva errada da mordomia de bens. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Olha que interessante. Deus está falando que ele vai dar aquela terra próspera. E aí, o que Deus fala para nós? Não pense vocês que estão recebendo isso por força de vocês, ou porque vocês são melhores do que alguém. E quantas vezes nós começamos a olhar nossa vida e talvez Deus nos dê sabedoria para administrar e vai crescendo um patrimônio da maneira que glorifique a Deus, uma vida boa. E nós vamos colocando o nosso coração nisso. E nós vamos colocando a nossa
segurança nisso. É errado prosperar? Claro que não. Mas se eu não estiver próximo do Pai, em vida de intimidade com Deus, essa prosperidade pode causar no meu coração esse orgulho, essa arrogância. E Deus abomina os orgulhosos. Porque se tudo é dele, quem somos nós para tentar achar que somos alguma coisa? Mas o dinheiro dá essa sensação para muitas pessoas. Acha que está melhor do que as outras. A Bíblia e o contentamento. Tá aí, a contentamento e o contentamento. Primeiro pilar, simplicidade. Você quer ter uma vida financeira na sua passagem por esse mundo tranquila? Simplicidade. Se você for um cara consumista, um cara que busca muitas coisas, você vai sofrer. Se você for simples, você vai se livrar de muitas coisas. Segundo, contentamento. Ah, como isso é importante na vida de um filho para com seu pai. Um filho ingrato é terrível. E ser ingrato com o Pai Celeste, quão terrível é, mais ainda. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que versículo que nos traz uma leveza diante da pressão do mundo. Livre-se do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo fala que o mal, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Deus está falando, tire o amor por isso. O seu amor tem que estar em mim. É o teu amor. Gente, o que Deus ele quer de nós? Se tudo é dele. O nosso amor, que envolve adoração. É isso que Deus quer, porque tudo é dele. Agora, conserve-se livres do amor. Em um mundo nosso, consumista, extremamente materialista, não é fácil ficar livres do amor do dinheiro. Nós podemos estar seduzidos pelos filmes, pelas séries, por algum influencer que fala algo, e aquilo vai encontrando morada no nosso coração. E quando vê, nós estamos mais pensando em dinheiro do que pensando no nosso Pai. Agora, olha a promessa do Senhor, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tenha contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. Porque a fonte de contentamento está em Deus. Não são os bens materiais que vai prover contentamento no nosso coração. Alguém já teve a experiência de comprar um carro novo aqui? Alguém já teve um carro zero? Lá atrás. É gostoso quando você pega aquele cheirinho do carro? É bom, né? Você pega aquele cheirinho, você dá aquela respirada, você fala, nossa, Senhor, obrigado por esse carro. Aí você fica assim, você estaciona, você nem deixa no mercado em vaga que tem carro do lado. Você deixa 3 quilômetros de distância para ninguém abrir e passar a tua porta. Você está lá comprando, dependendo do carro que você tem, você fala, nossa, será que alguém estacionou do meu lado e vai abaçar o carro? Olha que loucura o ser humano, gente. Não todo mundo é assim, tá? Eles falam, eu não sou assim. Amém. Mas tem gente que é assim. E aí, depois de 6 meses, aquela satisfação naquilo que você comprou já não começa a ter o mesmo encanto. Aí você começa a ver outro carro, um outro modelo. E aí você já começa a fazer planos para trocar de carro. Mas há 6 meses atrás, você estava maravilhado com a bênção que Deus te deu. Por quê? Não existe nada na criação que possa contentar eternamente o coração do homem que não seja o próprio Deus. Nada. Tudo que pode dar um senso de satisfação é momentâneo e breve. O único que pode dar razão para a nossa existência é o Senhor Jesus. Só Ele. É Ele que nós precisamos. Por isso que Deus fala, eu nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar. O que você precisa é de mim. Descanse. O que você vai ter, se contente, porque provém do meu amor para com você. Versículo em Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo dizendo, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tenha convicção, Paulo não foi dormir e no outro dia ele nasceu com contentamento pronto. Ele aprendeu. E aprender dói. Mas muitas vezes Deus permite que nós vamos enfrentar momentos de escassez para que nós possamos reconhecer que nós precisamos somente do Senhor. Dói aprender, mas é um meio que Deus tem que usar no nosso coração caído, que amamos ao Pai.
mas que luta diariamente para se afastar dos caminhos desse Deus. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente. Pode ter certeza, ele sofreu. Em momentos de escassez, ele não estava dando risada, não. Senão é achar que Paulo é louco. Cadê o gardenal, apóstolo Paulo? Toma um gardenal. Você está rindo na escassez? Não é isso. O que ele está falando? Ele aprendeu a viver contente. É gostoso, às vezes, na vida dar um passo para trás? Mas é necessário, muitas vezes. Porque um passo para trás vai fortalecer para você avançar. Um exemplo claro. Carro. Quantas famílias, às vezes, têm um carro um valor bom e ela está sem liquidez no seu orçamento financeiro? Qual que é a recomendação financeira que nós passamos para essa pessoa? Desfaz desse carro. Você consegue viver com um carro com um valor menor? Vai afetar a sua vida familiar? Você consegue? Ah, eu consigo. Então vamos vender, levanta o valor de excedente desse carro e estrutura a sua vida. Dá um passo para trás. O que você tem que mostrar para o mundo que você anda com um carro importado ou carro do ano? Isso é ilusão. Não tem que ter vergonha. Se você pode ter, amém, você entendeu? Não é contra você ter. Mas é você saber, eu posso ter agora? Se não, não compre. O contentamento. Considerar dádiva de Deus tudo que possuímos. Deus cuida do que Ele nos dá. Isso é uma coisa libertadora. Deus cuida daquilo que Ele tem nos dado. Utilizar o que possuímos para abençoar o próximo. E aí, o último pilar da vida do cristão é a generosidade. Os 3 pilares. Contentamento, simplicidade, contentamento e generosidade. Olha aí o Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Emprestar dinheiro em um mundo que é difícil você poupar, que desafio. Que desafio é você chegar e fazer uma doação para alguém. Agora, você só pode doar se você tem. Por isso que é melhor dar do que receber. Porque você está na posição de ser agora a bênção para a vida de alguém. Generoso. É óbvio que aqui nós temos que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que são folgadas e mal intencionadas. Tem ou não tem? Tem pessoas que não querem trabalhar, gente, quer viver à custa dos outros. Tem ou não tem pessoas assim? Essas eu falo tranquilamente. Aquilo que o apóstolo Paulo falou. Você não quer trabalhar? Não? Coma, sai. Não vem ser um peso para mim. Nossa, que palavra difícil. Deus está falando. Agora, tem pessoas que vão se deparar com problemas financeiros, pessoas boas, trabalhadoras, que vão enfrentar. E aí nós estamos na igreja, a pessoa está orando para Deus sobre algo e você ao lado dela é resposta de oração. Porque o Senhor tem lhe abençoado e agora você pode abençoar o teu irmão. Olha que bênção isso, que privilégio. Generoso. Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Ser generoso não é fácil. Em um mundo de acúmulo, onde nos é apresentado para ter cada vez mais, ser generoso, abrir mão daquilo que dificilmente e arduamente eu conquistei. Mas lembre-se, somos mordomos do Senhor. Nada é nosso. Tudo pertence ao nosso Deus. Tudo. Esse é um exercício que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Acho que por causa do horário também, a gente vai ter depois a continuação. Mas deixa eu só ver o que eu ia falar. Eu vou fazer o seguinte, finalizar com esse texto. E aí depois, já era o último slide também, mas eu vou passar esse slide para o pastor Alessandro. Aí depois, quem quiser receber para ter, é legal para meditar. Essa oração, gente, eu acho uma das orações mais corajosas da Bíblia. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 8, a parte B e o 9. Olha só essa oração. Não me des nem a pobreza. Essa oração é legal, né? Não me dê pobreza, todo mundo ora. Mas olha a continuação. Por que tem isso na Bíblia, né? Cadê o pessoal da teologia da prosperidade que não prega esse texto? Passaram errorex na Bíblia para não ler? Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Onde Deus está? A minha vida está funcionando. Tira Deus da minha vida porque a minha vida está caminhando, mas ela está caminhando porque Deus fez ela caminhar.
Nosso coração é pecaminoso, meu irmão, minha irmã. Não pensa você que você está acima de alguém. Porque nós somos falhos. E a Bíblia fala, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Olha isso. Senhor, eu não quero esquecer do Senhor. E talvez aquelas bênçãos que eu tanto peço, é aquilo que vai me afastar. Mas, o outro lado, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Conhece o coração que talvez ele tendo o que precisa, nunca ele ia roubar. Mas em um cenário desesperador, ele fala, Senhor, miserável homem que sou. No muito, eu posso cair no erro de achar que vem pela minha força, e no pouco eu posso maldizer o teu santo nome. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que nós possamos usar aquilo que Ele tem nos dado para a glória do Pai. Que nós possamos ser investidores do reino de Deus. Que todos aqui, jovens, crianças, sim, que Deus abençoe para que tenha uma vida financeira próspera. Sim, nós oramos para isso. Mas não uma vida financeira onde a busca da existência seja ganhar. Mas que aquilo que Deus tem nos dado, nós possamos administrar com sabedoria. Porque tudo pertence ao nosso Pai, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tudo pertence dele. Então, essa seria a aula nessa manhã. Para que a gente possa, de fato, analisar e falar, Espírito Santo, visita meu coração. Visita, eu quero mudar. Como eu tenho caminhado errado nessa área financeira, eu quero mudar. E você pode ter certeza, o Senhor, através da sua palavra e com a ação do Espírito, vai fazer uma transformação no seu coração. E essa é a nossa oração, para que isso ocorra na vida de vocês. Ok?